Olá, estamos iniciando mais um podcast Solar Espírita com os nossos companheiros, o Anderson, o Rafael, a Janaína, comigo, o Alan, falando um pouquinho hoje sobre um conceito de reencarnação, ou melhor, conceito de reencarnação, né? E o histórico de reencarnação, de tantos casos de reencarnação sugestivos, não é, Rafael? Sim, vamos falar os casos em outro programa, né? Sim. Em outro podcast, aliás. Programa não, né, Anderson? Já começa falando errado, né? Hoje eu acho que vamos tentar minimamente aqui falar um conceito, né? E também histórico, né? Para que a gente possa até compreender que a reencarnação não pertence ao espiritismo, né? Não é um conceito somente do espiritismo. Ela vem de tempos imemoriais, de longa data na caminhada da humanidade, né? Mas acho que você poderia, Alan, começar dando o conceito de reencarnação? Reencarnação, veja bem, a gente dentro da doutrina espírita fala isso constantemente, né? As palestras dentro do centro espírita são assim, de uma forma muito acentuada sobre a reencarnação. Por quê? Porque a doutrina espírita ela é reencarnacionista, assim como outras, né, doutrinas, que eu não vou falar, que aí entra mais, né, no histórico de reencarnação, né? Mas a reencarnação sim se baseia, como nós dizemos, na justiça divina, Rafael, Janaína, Anderson. É a justiça divina verdadeira, onde nós conseguimos ali realmente compreender os porquês da vida, né, o porquê estamos aqui, o porquê que nós passamos por algumas dificuldades, por alguns percalços, né? Enfim, então a reencarnação, posso seguramente dizer, respeitando outras religiões e outras crenças que não acreditam, né, mas nós acreditamos, né, e posso dizer que é um dos pilares, né, da doutrina espírita, né, que sim realmente tem esse papel, não é? Que é justamente explicar, né, o porquê da vida, o sentido da vida, o porquê sofremos, o porquê passamos por isso, por aquilo, porquê reencarnamos em determinada família, enfim, só para que a gente possa ter, né, Janaína, exatamente, uma noção básica, assim. Então, a reencarnação, ela é o retorno do espírito à vida corpórea, né? O espiritismo, como disse o Alan, acredita na pluralidade das existências. Ou seja, antes de nós estarmos aqui reencarnados, nós já passamos por muitas encarnações, né? Nós já tivemos muitas vidas aí e continuamos com ela depois desta que estamos vivendo agora, desta vida terrena. Então, nós estamos aqui hoje reencarnados. O nosso espírito, que tem um habitat natural na espiritualidade, retorna essa vida corpórea para passar por grandes experiências, né? Por momentos aqui que ensina o espírito a evoluir. Então, a reencarnação serve para a evolução do espírito. O espírito retorna a essa vida terrena para passar por algumas experiências. E a reencarnação, como disse o Alan, explica, então, as diferenças que existem, né? As aptidões físicas, as aptidões mentais, as dificuldades de um, as facilidades de outro. Explica a justiça divina. Eu diria que a reencarnação ela é um grande alicerce que explica como Deus é justo. Eu posso só tomar a palavra um pouquinho, que eu acabei não falando. A reencarnação tem um propósito, né, que é justamente progredir, né? Evoluir, né? Evoluir, progredir e se retificar. Progredir moral e intelectualmente, né? E retificar. Então, eu acho que essas duas palavras, progredir e retificar, resumem muito bem a reencarnação. São duas palavras, mas que têm uma função tão importante na vida do espírito reencarnado. E uma outra questão que a gente coloca assim: se você crê em Deus, tudo vem da crença em Deus. Claro, se você não crê em Deus, num Criador divino, o conceito e a crença na reencarnação se desfaz, né? Ela fica sem lógica. Mas se você crê em Deus, que há um Criador justo, bondoso, e que nos criou e que quer que nós evoluamos, né, possamos evoluir moral e intelectualmente, como que ele iria dar somente uma vida carnal, 40 anos, 80 anos, e exigir uma evolução moral e intelectual, né, num lapso temporal tão diminuto, se você comparar com a eternidade? Então, não tem lógica isso, né? Se nós erramos em alguma vida, nada mais lógico
do que esse Deus que nós acreditamos, nos oportunizar outras chances e vidas para reparar, para continuar evoluindo moral e intelectualmente. Para aprender. Nós sempre falamos aqui, qual pai terreno que não faz isso por um filho? O próprio Jesus falou, né? Qual pai que não dá uma segunda chance a um filho? Um pai terreno. Quanto mais Deus. Então ele nos dá inúmeras oportunidades, chances. E sendo a vida eterna, nós vivemos várias vidas, né, Anderson? Eu diria, inclusive, uma palavra que é evolução. Eu Sim. acho que a reencarnação, ela traz também muito o princípio da evolução, como tu falou, né, Rafael? Em uma única existência, a gente ter que aprender tudo ou pagar todos os nossos pecados pela vida eterna por uma única existência, eu acho que seria muito injusto até. Sim. Então, eu acho que a reencarnação é um princípio divino de amor, de caridade do Criador conosco e que faz todo sentido. Porque se a gente não pensar que não existe reencarnação, mas acreditar na vida futura, acreditar em Deus, então vamos pensar, eu tenho uma única existência aqui. Aí eu nasci pobre e sem saúde. E daí Deus me privilegiou uma outra pessoa, rico e com saúde. Então, aonde está a justiça divina nisso, se a gente pensar em uma única existência? Não teria, vocês não concordam comigo? Deus estaria privilegiando alguns dos seus filhos. Agora, quando a gente olha o princípio de reencarnação, a gente entende os porquês, como disse o Alain. Né? O porquê que estamos aqui, de repente, numa condição um pouco mais difícil que o nosso semelhante, mas se olharmos também para o lado, que muitas vezes a gente gosta de só achar defeito, mas a gente está em condição, às vezes, muito melhor do que os nossos semelhantes. E como disse o Chico Xavier, né? Um dos grandes precursores do espiritismo aí, ninguém erra de endereço ao reencarnar. Então, tudo para nós, na questão reencarnatória, faz sentido. E como nós falamos no começo, né, Alain, Janaína, Anderson, a reencarnação ela vem dos pródromos da humanidade, do início da humanidade, né? Desde que o mundo é mundo, desde que as civilizações começaram a se debruçar e pensar sobre o eterno, ela sempre esteve presente. Nós podemos citar rapidamente aqui na Índia, né, lá com os Vedas, nós temos a doutrina da reencarnação presente, isso há 5, 6, 7 mil anos atrás. Passando adiante, na cultura egípcia, nós temos também a crença na imortalidade da alma, né? Passando para a Grécia, foi o berço da ciência moderna, o berço da democracia, grandes filósofos, né? Pitágoras foi um grande filósofo que acreditava e proclamava a reencarnação. O próprio Platão, no livro Fédon, que são os últimos 30 dias de Sócrates antes dele morrer, nesse livro ele narra ali, é o diálogo dele com Sócrates, ali ele narra da eternidade da vida, de outras vidas. Então, veja, muitos filósofos gregos eram reencarnacionistas. Se formos adiante, na Europa medieval, né, nós temos muitas pessoas também que eram reencarnacionistas, muitos filósofos reencarnacionistas. O próprio Jesus, quando diz, ninguém poderá nascer de novo, ninguém poderá ver o reino dos céus sem nascer de novo. E tem uma outra parábola ainda de Jesus, muito mais específica ainda também. Então, eu diria que a reencarnação ela está presente, eu trouxe aqui também, veja só, nos celtas, né? No século XV a XIX na Europa, nas nações nativas americanas, os índios americanos falavam disso. Vejam, então, em todos os continentes, em todas as épocas, né? Às vezes, as civilizações que nem sequer se conversavam entre si. Então, é um conceito universalizado, né? Claro, é uma questão também, é um artigo de fé também, obviamente. Você tem que acreditar, embora que nós, espíritas, entendemos que existem provas, evidências muito claras da reencarnação, que nós já vamos falar logo adiante, né? Mas então é isso, a reencarnação ela tem um histórico na humanidade muito longo, inclusive de grandes pessoas, grandes expoentes da história que eram reencarnacionistas, podia citar alguns aqui, inclusive com algumas frases dele. Por exemplo, o filósofo Goethe, né? Ele era reencarnacionista, né? Henry Ford, que foi o criador dos carros da Ford, né? O grande Henry Ford, reencarnacionista. Ele dizia, alguns parecem pensar que é um dom ou talento, mas é fruto da longa experiência em muitas vidas. Alguns são almas mais velhas do que os outros, por isso sabem mais. Vejam só. Napoleão Bonaparte era reencarnacionista. Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, desse personagem icônico, né? O Sherlock Holmes, o autor dele, Arthur Conan Doyle, era reencarnacionista. Mahatma Gandhi, o grande pacifista indiano, também reencarnacionista, e trouxe essa frase muito bonita que diz assim,
não consigo pensar em uma inimizade permanente entre seres humanos. E acreditando como acredito na teoria da reencarnação, vivo na esperança de que, se não neste nascimento, em algum outro nascimento, eu poderei envolver toda a humanidade em um abraço amigável. Olha só. E para encerrar, Carl Jung diz também, o grande psicanalista, eu também podia imaginar que poderia ter vivido em séculos anteriores e encontrado questões que não estava capacitado a responder, que havia nascido novamente porque não havia completado a tarefa que me fora dada. Então, Rafael, veja só. Diante de tudo isso que você falou, apresentando e mostrando diversas civilizações, diversos povos que acreditam e acreditaram na reencarnação, acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho na reencarnação. Né? Então tem algo aí a se pensar, tem algo aí a se estudar. Mas né? deixamos isso para o próximo podcast. Pro próximo podcast. É isso aí. Tá certo? Exatamente. Certo, Então, a gente finaliza esse podcast agora, né? E a gente nunca esquece aqui de convidar todos, né, que curtam lá o nosso programa, que compartilhem, que também vão nos visitar lá no Solar Espírita, que fica em Lages, Santa Catarina, né, na rua Mário Vieira da Costa, número 234. Eu não errei, né? Não, é isso aí. É isso mesmo? Hoje você acertou. Acertei. Então tá. Então seria isso. Até mais. Até o próximo programa.